Ei, pessoal! Hoje à noite vamos mergulhar nas regras absurdas da corte medieval, aquelas que fariam você se perguntar se realmente teria sobrevivido por uma semana se tivesse nascido naquela época. Imagine entrar em um salão repleto de nobres impecavelmente vestidos, cada um medindo cada passo, cada palavra e cada gesto. E você, claro, tentando não tropeçar em um tapete que custa mais que sua casa. Você caminha pelo salão, observando as servas com carrinhos de prata cheios de petiscos que você provavelmente nunca experimentaria, e sente o peso das regras invisíveis. A postura correta, a forma de segurar a taça, até o jeito certo de cumprimentar o rei, tudo tinha um protocolo rígido. E, acredite, a menor gafe poderia significar constrangimento público ou uma bronca privada nada agradável. Um fato curioso é que, em algumas cortes, existiam regras que determinavam quantas palavras você poderia falar por dia, ou mesmo quais cores de roupa poderia usar em cada estação. Você ri mentalmente da ideia, e se pergunta se a moda moderna com influenciadores no Instagram é tão distante assim dessas obsessões medievais. Enquanto você continua a explorar o salão, percebe pequenas tradições excêntricas, um nobre que sempre comia um pedaço de pão com a mão esquerda, porque acreditava que isso trazia sorte, ou uma dama que não podia olhar diretamente para o rei sem um certo tipo de véu. Essas peculiaridades são fascinantes, quase como peças de um quebra-cabeça que garantiam ordem e hierarquia, mas que hoje nos parecem absurdas e engraçadas. Você sente uma mistura de fascínio e alívio por estar apenas assistindo, e não precisando seguir essas regras. E, mesmo que você não consiga evitar, é impossível não notar como o ambiente inteiro parece projetado para impressionar e intimidar ao mesmo tempo. Cada tapeçaria, cada lustre de cristal, cada detalhe minucioso do mobiliário não é apenas decoração, mas parte de um sistema de poder sutil e silencioso. Você lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo que os egípcios usavam, uma ideia moderna de cuidado com a pele levada ao extremo. Aqui, a ideia de sobreviver socialmente é igualmente complexa, mas envolta em protocolos que hoje parecem hilários. E, enquanto observa os servos carregando bandejas de frutas e doces de maneira quase ritualística, você sente que cada movimento seu, mesmo que mínimo, está sendo registrado na memória invisível do salão. E antes de se acomodar, não esqueça de tirar um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal para ouvir mais histórias curiosas como essa. E, enquanto você absorve tudo isso, sente uma mistura de admiração e leve medo, imaginando como teria sido viver sob essas regras absurdas todos os dias. Cada gesto precisa de cálculo, cada olhar precisa de cuidado, e você percebe que sobreviver em uma corte medieval não era apenas questão de força ou riqueza, mas de um verdadeiro domínio sobre a própria atenção e comportamento. E assim, você dá o primeiro passo nessa viagem pelo universo das regras mais estranhas e rigorosas que já existiram, mergulhando na curiosidade, no absurdo e no charme silencioso de um tempo em que cada gesto tinha significado e cada palavra podia mudar seu destino. Ao avançar pelo salão, você começa a notar os pequenos detalhes que tornam a vida na corte medieval um verdadeiro labirinto de absurdos. Cada cadeira, cada tapete, cada cortina parece carregar uma mensagem codificada. Saiba seu lugar ou será lembrado dele de forma bem incômoda. Você caminha lentamente, quase como se estivesse em um jogo de tabuleiro gigante, onde cada passo errado poderia significar humilhação pública. Historiadores apontam que a etiqueta rigorosa servia não apenas para manter a ordem, mas também para reforçar a hierarquia social de forma quase teatral, e você consegue sentir essa tensão no ar, mesmo séculos depois. Você observa uma cena curiosa, um jovem nobre tentando cumprimentar a rainha sem esquecer de inclinar o corpo no ângulo correto. Ele quase tropeça, mas consegue se recuperar com uma mestria que você quase aplaude mentalmente. Em algumas cortes, a quantidade de risadas que você podia emitir durante uma refeição era controlada, e exagerar poderia ser considerado uma insolência. Você imagina quão esquisito seria isso em uma festa moderna, onde rir alto é basicamente obrigatório, e sorri com a ideia de aplicar essas regras em um jantar com amigos. Enquanto você continua caminhando, percebe que até os movimentos das mãos têm significados. Segurar uma taça de vinho de maneira errada poderia ser interpretado como desrespeito. Segurar demais, sinal de ganância. Muito pouco, sinal de timidez. Você quase precisa parar para anotar mentalmente todos os códigos invisíveis que parecem reger cada gesto, como se estivesse aprendendo uma linguagem secreta de sinais sociais. E, claro, você sente uma pontada de alívio por não ter nascido naquela época, imaginando a pressão constante de nunca cometer uma gafe. Um fato histórico interessante surge.
Certos monarcas exigiam que todos os convidados se curvassem ou ajoelhassem ao entrar no salão, independentemente de sua posição social. Interessante, não? E você se pega refletindo sobre a função psicológica dessa prática. A submissão física reforçava o poder absoluto do rei e mantinha todos em alerta, como soldados em constante treinamento social. É como se cada gesto fosse um lembrete silencioso de quem realmente detinha o controle. Enquanto você caminha pelo corredor lateral do salão, observa pequenas tradições que parecem absurdas hoje, mas que tinham significado profundo na época. Um servo que carrega uma bandeja de frutas de forma específica, ajustando cada pedaço com precisão. Uma dama que apenas poderia falar depois que o rei tivesse feito sua primeira observação. Um músico que toca notas específicas para indicar aprovação ou reprovação. Você percebe que a vida inteira da corte é quase um balé silencioso de regras invisíveis, e que cada movimento, por menor que seja, tem potencial para agradar ou ofender. Não se sabe se muitas dessas regras eram realmente universais ou se variavam de corte para corte, mas você percebe que, independentemente da exatidão histórica, a experiência de caminhar por esses corredores imaginários transmite perfeitamente o peso de uma vida governada por protocolos absurdos. E você sorri internamente, imaginando as situações cômicas que certamente surgiriam se alguém moderno fosse inserido nesse mundo, tropeçando entre códigos de conduta e olhares atentos. À medida que você continua absorvendo cada detalhe, o ambiente parece ganhar vida própria, quase como se as regras invisíveis se projetassem no próprio ar, moldando sua percepção do espaço e da hierarquia. Cada passo seu é medido, mesmo que apenas na sua imaginação, e você percebe que a etiqueta medieval não era apenas um conjunto de normas, mas uma coreografia complexa que exigia atenção constante, disciplina e um toque de teatro pessoal. Você lembra novamente daquele protetor solar de esterco de crocodilo, rindo da conexão inesperada. Ambos são exemplos de como culturas antigas aplicavam soluções extremas para desafios cotidianos. Aqui, o desafio era sobreviver socialmente, e cada passo errado poderia resultar em consequências severas, ou ao menos em um constrangimento memorável. E, enquanto você termina sua exploração do salão lateral, sente uma mistura de alívio, fascínio e curiosidade para descobrir o que mais essas regras absurdas reservam para o próximo cômodo. Você atravessa o arco decorado que separa o salão principal da ala privada da corte, sentindo como se estivesse entrando em um mundo paralelo, ainda mais rigoroso e cheio de nuances. Aqui, as regras absurdas não são apenas sociais, elas se estendem a cada detalhe arquitetônico, a cada objeto, a cada vestimenta. Você nota que tapetes específicos só podem ser pisados em certos ângulos, e que a luz das velas deve cair sobre certas pinturas de uma maneira que simbolize respeito ou reverência. Curiosidade excêntrica. Algumas cortes tinham cantos proibidos, áreas que só podiam ser atravessadas por nobres de alto escalão, e um simples deslize poderia ser interpretado como uma tentativa de usurpar a autoridade. Enquanto caminha, percebe que a etiqueta inclui até a forma de respirar. Você se pega imaginando se isso significava que todos os cortesãos passavam o dia contorcendo-se como marionetes sociais, tentando agradar e não cometer nenhuma gafe. E, claro, você sente um alívio por não precisar seguir essas regras no seu cotidiano moderno, mesmo que seu humor leve e sarcasmo não fossem exatamente bem-vindos naquela época. Em uma das paredes, uma tapeçaria chama sua atenção. Retrata uma cerimônia onde um nobre é formalmente instruído a oferecer um buquê de flores de um jeito exato, com um movimento que parece quase ritualístico. Você observa e percebe a complexidade implícita. Cada gesto era codificado, cada inclinação de cabeça e cada passo tinha significado específico. Você sorri mentalmente, imaginando como seria em um jantar moderno tentar entregar flores a alguém sem parecer um completo desastre social. Você se aproxima de uma pequena mesa repleta de objetos curiosos, taças esculpidas, utensílios metálicos ornamentados, e livros encadernados em couro com instruções sobre comportamento. Cada item parece carregar um peso simbólico, e você nota como o excesso de detalhes transforma a vida cotidiana em um verdadeiro teste de memória e percepção. Uma curiosidade interessante: em algumas cortes, certos alimentos só podiam ser consumidos se o rei ou a rainha aprovassem com um gesto mínimo, quase imperceptível. E você não consegue evitar de imaginar como seria horrível esquecer de esperar por essa aprovação e tomar um pedaço de pão fora da hora correta. Você observa uma cena intrigante. Um jovem cortesão tenta cumprimentar um visitante estrangeiro sem cometer nenhum erro. Ele inclina o corpo na proporção exata, ajusta o olhar para não parecer insolente e ainda mantém as mãos posicionadas corretamente. Você percebe que cada ação,
por menor que seja, exige uma atenção quase sobrenatural. E você ri silenciosamente da ideia de tentar isso em um café moderno, enquanto derruba seu café por distração e olha ao redor para garantir que ninguém tenha notado. Enquanto avança para a ala dos aposentos privados, sente que cada passo é monitorado, mesmo que apenas na sua imaginação. A atmosfera é carregada de expectativas e normas invisíveis, como se o próprio ar transmitisse lembretes sutis de protocolo. Enquanto a sessão termina, você se dá conta de que a corte medieval não era apenas um espaço físico, mas um ecossistema de normas e sinais sutis, onde cada gesto carregava um significado profundo. A vida ali exigia atenção constante, memória precisa e uma habilidade quase artística para interpretar códigos invisíveis, e você se sente ao mesmo tempo fascinado e aliviado por poder apenas observar, sem precisar se submeter a essas exigências cotidianas. Você segue pelo corredor estreito que liga a ala privada ao salão de audiências, e logo percebe que cada objeto e detalhe arquitetônico é parte de um grande sistema de regras implícitas. As colunas são decoradas com entalhes que indicam hierarquia. Certos relevos só podem ser tocados por membros de uma determinada linhagem, e tocar no errado seria um crime de etiqueta, ainda que silencioso e quase invisível. Uma curiosidade curiosa: em algumas cortes, acreditava-se que certos símbolos entalhados podiam transmitir sorte ou desgraça dependendo de quem tocasse neles. Você imagina que caminhar por esse corredor devia ser como atravessar um campo minado emocional e social, onde cada passo errado poderia causar constrangimento ou pior, perder prestígio. Você observa que o piso também tem seu papel. Os ladrilhos são organizados em padrões que indicam onde os visitantes podem ou não pisar. Alguns padrões eram exclusivos para nobres de alto escalão, outros eram para os servos, que deveriam reconhecer rapidamente a diferença para evitar qualquer deslize. E você se pega rindo mentalmente, pensando como seria andar hoje com um GPS social embutido nos sapatos, para não cometer nenhum erro involuntário em festas ou jantares formais. Você nota também que as cortinas e tapeçarias têm funções além da estética. Elas indicam horários para determinados rituais ou encontros, e seu movimento suave ou posição pode sinalizar permissões ou proibições silenciosas. Você se imagina tentando decifrar esses sinais em um dia comum, provavelmente tropeçando nas próprias meias ou confundindo significados. Ao entrar em uma pequena antecâmara, percebe que os assentos não são apenas lugares para descansar. Cada banco ou cadeira é designado com base no título e na posição hierárquica de quem se senta. Até a inclinação do encosto tem significado. Uma postura mais ereta indicava deferência, enquanto um leve recostar poderia significar arrogância ou confiança excessiva. Você se pergunta como alguém conseguia manter tanta atenção em pequenos detalhes o dia inteiro sem se sentir exausto. Uma piada mental surge. Imagina se alguém esquecesse de alinhar a cadeira e o rei percebesse. Você provavelmente viraria história antes do almoço. Enquanto caminha, nota que até os objetos mais comuns, como taças e utensílios de mesa, seguem regras estranhas. A posição dos talheres podia indicar respeito ou impaciência. A quantidade de vinho servida tinha relação direta com a posição social. Você se aproxima do salão de audiências propriamente dito, onde a formalidade atinge seu ápice. Cada gesto, de uma leve inclinação de cabeça até o movimento de uma mão para acenar ou mostrar aprovação, era cuidadosamente calculado. No centro do salão, um jovem cortesão ensaia o protocolo diante de espelhos estrategicamente posicionados. Ele repete cada inclinação de cabeça, cada gesto de saudação e cada expressão facial, tentando internalizar o código quase artístico da corte. Você sorri, imaginando como seria treinar para esse esporte social hoje, talvez com vídeos tutoriais e aplicativos de simulação de etiqueta, mas nada se compararia à pressão silenciosa e constante do ambiente real. Enquanto observa, percebe que os detalhes se estendem até o som. Risadas, passos e até o volume da voz eram regulados por convenções implícitas. Uma risada alta demais poderia ser considerada irreverente, muito baixa, talvez falsa ou condescendente. Você imagina o quão desconfortável seria se cada conversa cotidiana tivesse que passar por uma análise tão minuciosa. E, claro, sente-se grato por poder apenas testemunhar essas regras sem precisar obedecê-las. À medida que a sessão termina, você percebe que cada elemento da corte, arquitetura, objetos, posturas, gestos, vozes, formava um sistema complexo e quase hipnótico de normas. O ambiente exigia atenção constante, memória impecável e uma sensibilidade aguçada para sinais sutis, e você sente uma mistura de admiração e leve pavor,
refletindo sobre como a vida social poderia ser ao mesmo tempo uma arte e um desafio psicológico intenso. Você se encontra agora no grande salão de banquetes, onde a opulência e o rigor das regras se combinam de forma quase teatral. As longas mesas de madeira maciça estão cobertas por toalhas bordadas com fios de ouro e padrões intrincados que indicam a posição de cada convidado. Cada assento é estrategicamente colocado para refletir hierarquia, alianças políticas e até pequenas rivalidades veladas. Você percebe que, mesmo antes de sentar, qualquer gesto seu será observado e interpretado. Levantar a mão para pedir algo ou inclinar-se ligeiramente pode ser um ato de deferência ou um sinal de presunção. É como se a sala tivesse olhos invisíveis em cada canto, avaliando cada movimento, cada expressão facial. Enquanto caminha pelo corredor lateral que dá acesso ao salão, nota que os guardas não apenas protegem, mas também monitoram a etiqueta. Um cortejo de servos e criados move-se com precisão quase coreografada, transportando bandejas de prata e pratos fumegantes sem jamais tocar em áreas proibidas. O cheiro do assado e das especiarias é quase intoxicante, mas você nota que mesmo na alimentação existem códigos invisíveis. A posição das mãos sobre os talheres, a ordem em que os pratos são servidos, o tipo de bebida usada e até a quantidade ingerida faziam parte de um ritual de observação social. Ao se aproximar da mesa do monarca, percebe que há uma divisão simbólica entre espaço público e privado. Cada assento mais próximo do rei ou da rainha possui detalhes que indicam confiança, antiguidade da linhagem ou serviços prestados à coroa. Um movimento impróprio, uma inclinação errada ou até um olhar mal colocado poderia ser interpretado como afronta, e você sente um frio na espinha ao imaginar como seria estar no lugar daqueles cortesãos. Você observa o serviço. Os criados passam com bandejas de prata polida, sempre com os passos medidos, sem jamais olhar diretamente para os convidados de posição superior. Cada objeto servido tem significado, do pão às taças de vinho. Você nota que até o modo como se segura uma taça podia comunicar status ou intenção. Lembra daquele protetor solar de esterco de crocodilo usado pelos egípcios? Bom, na corte medieval, o equivalente seria lembrar de todas essas regras detalhadas, ou sofrer as consequências sociais. Provavelmente nada letal, mas socialmente devastador. Enquanto o banquete prossegue, percebe que a comunicação é minuciosamente controlada. Murmúrios devem ser baixos, gargalhadas contidas e conversas discretas. Qualquer comentário em tom alto poderia ser interpretado como insolência. Você percebe que a corte funcionava como um microcosmo de hierarquia absoluta, onde até o som era regulado. Uma piada mental surge. Imagine se hoje tivéssemos que fazer reuniões de Zoom com esses protocolos. Todo mundo seria expulso antes do café da manhã. As janelas altas permitem que a luz do sol entre em ângulos cuidadosamente calculados, iluminando apenas certas áreas, destacando os convidados de maior importância. Você percebe que a arquitetura do salão não é apenas estética, mas parte do ritual, reforçando visualmente a hierarquia. Em algumas cortes, velas especiais eram colocadas estrategicamente para aumentar a presença de certos nobres e diminuir a dos menos favorecidos. Você se pega admirando a atenção aos detalhes, misturada a uma leve sensação de absurdo. Enquanto caminha por entre as mesas, nota que alguns convidados executam gestos sutis, quase imperceptíveis, trocando sinais codificados com aliados próximos. Você percebe que a etiqueta não é apenas restritiva, mas também uma linguagem silenciosa, cheia de códigos e nuances que apenas os iniciados compreendem. Você sorri, imaginando a exaustão de ter que lembrar de tudo isso diariamente, e agradece secretamente por não precisar obedecer a essas regras em sua vida cotidiana. Ao final da sessão, você sente uma mistura de fascínio e leve pavor. Cada detalhe do salão, do serviço à luz, da posição dos convidados aos murmúrios contidos, mostra como a corte medieval transformava até os gestos mais simples em atos de observação social e ritualizado. Você se dá conta de que viver naquele ambiente exigia atenção, memória impecável e sensibilidade aguçada, e que cada refeição era muito mais do que alimento. Era um teste constante de postura, controle e entendimento das regras quase absurdas que regiam cada aspecto da vida social. Após o banquete, você é conduzido a um corredor secundário que leva às câmaras privadas da corte, onde as regras parecem ganhar uma dimensão ainda mais absurda. Cada porta tem um guardião ou um criado posicionado estrategicamente, e o simples ato de atravessar o corredor exige reverência silenciosa e respeito absoluto à etiqueta. Você nota que até a maneira de caminhar, passos longos ou curtos, ritmo constante ou variado,
é observada, interpretada e registrada mentalmente pelos cortesãos experientes. É como se cada movimento fosse um teste silencioso de disciplina e conhecimento das normas sociais. Enquanto caminha, sente o peso do silêncio cuidadosamente imposto. Conversas são quase proibidas. Qualquer ruído é calculado para não perturbar a harmonia do ambiente. O ar parece denso, carregado de expectativa e vigilância invisível. Você se pergunta quantas dessas regras eram praticadas com medo e quantas com devoção, e como seria exaustivo manter-se constantemente atento a cada mínimo detalhe do comportamento. Ao chegar às câmaras privadas, nota que cada objeto imóvel tem uma função ritualizada. Cadeiras, tapetes, velas, utensílios pessoais e até cortinas são posicionados com precisão, refletindo status, alianças e hierarquias internas da corte. Você percebe que qualquer gesto fora do padrão poderia ser interpretado como afronta ou descuido, e a leve ansiedade se instala à medida que tenta absorver a complexidade do ambiente. Curiosidade marginal. Algumas cortes possuíam dispositivos ocultos ou passagens secretas para observar os cortesãos de forma discreta, garantindo que ninguém desrespeitasse as regras sem ser detectado. Enquanto explora o espaço, observa a preparação para um ritual diário que mistura etiqueta e simbolismo. Cada ação, desde sentar-se até receber objetos de valor, é realizada com precisão, como se a rotina tivesse sido ensaiada em um palco. Você percebe que a corte transformava pequenos atos cotidianos em demonstrações de lealdade, disciplina e conhecimento hierárquico. Uma piada leve surge em sua mente. Se hoje tentássemos fazer o mesmo no escritório, todo mundo seria demitido antes do almoço por gestos inadequados. A luz suave das velas realça detalhes sutis, bordados dourados, tapeçarias com cenas históricas e figuras mitológicas, esculturas delicadas e pequenos objetos que sinalizam poder ou antiguidade da linhagem. Cada detalhe reforça a autoridade do monarca e a expectativa de comportamento perfeito dos cortesãos. Você percebe que a percepção visual é usada como ferramenta de controle, lembrando a todos quem detém o poder. Enquanto caminha entre os objetos e observações silenciosas, nota que há uma linguagem silenciosa codificada nas posturas e nos gestos. Um leve aceno, uma inclinação da cabeça, a forma como segura um pergaminho ou segura uma taça, tudo é parte de um sistema complexo de comunicação não verbal, compreendido apenas pelos iniciados. Você sente uma mistura de fascínio e apreensão ao perceber que cada canto da câmara, cada objeto e cada gesto fazem parte de um sistema que combina ritual, poder e absurdidade social. A vida dentro dessas câmaras privadas da corte não é apenas uma questão de conforto ou luxo, mas de constante vigilância, aprendizado e atenção aos mínimos detalhes. Uma risada silenciosa surge em sua mente ao imaginar tentar ensinar essas regras a alguém hoje. Seria como dar um manual de instruções para respirar sem errar. Ao final, você entende que a corte medieval não apenas regulava comportamentos visíveis, mas também construía uma teia complexa de símbolos e expectativas que transformavam até os menores gestos em provas de lealdade, inteligência social e observância ritual. Cada passo, cada olhar, cada ato era medido e interpretado, criando uma vida social tão opressiva quanto fascinante, onde a percepção do mundo e a interação humana se entrelaçavam com a etiqueta em níveis quase impossíveis de acompanhar. Você segue pelos corredores da corte e chega à ala dos banquetes menores, onde os servos e cortesãos de menor hierarquia se reúnem para refeições e pequenos encontros. À primeira vista, parece apenas uma sala de jantar, mas rapidamente você percebe que mesmo ali cada detalhe é rigidamente regulado. A forma como os talheres são dispostos, a posição dos guardanapos e até o jeito de levantar a taça fazem parte de um código não escrito, transmitido de geração em geração. Qualquer deslize poderia ser interpretado como falta de educação ou desrespeito à tradição. Você se sente como um intruso tentando decifrar sinais de um idioma secreto, onde cada gesto tem significado e cada olhar pode ser julgado. Ao observar as pessoas ao seu redor, você percebe que muitos se movem de maneira mecânica, como se cada ação tivesse sido ensaiada previamente. Há algo de teatral nesse ambiente, e você começa a imaginar se eles realmente sentem prazer na comida ou se simplesmente desempenham o papel que lhes foi atribuído. O aroma de pratos refinados mistura-se ao cheiro da cera das velas e da madeira polida dos móveis, criando uma sensação quase sufocante de solenidade. Cada conversa é medida, cada risada contida e cada gesto calculado. Você sente que, de algum modo, está aprendendo uma linguagem corporal de séculos atrás, decodificando sinais que hoje pareceriam absurdos. Enquanto se aproxima de uma mesa de jantar, percebe pequenos detalhes que reforçam a hierarquia.
cadeiras maiores e mais ornamentadas para os dignitários mais importantes, taças de prata com gravuras complexas para os oficiais e copos simples para os novatos. Um erro na maneira de se sentar ou de segurar a comida poderia significar constrangimento público, e você sente um frio na barriga imaginando cometer uma falha dessas. Uma piada leve surge em sua mente. Se hoje tentássemos fazer isso em uma festa de família, haveria um colapso coletivo antes do primeiro prato. Ao observar os cortesãos em ação, percebe que há códigos não apenas de etiqueta, mas também de comunicação. Olhares sutis, inclinações de cabeça e pequenas expressões faciais são usadas para sinalizar lealdade, afeto ou ressentimento. Você percebe que eles vivem em um mundo onde palavras não são tão importantes quanto sinais silenciosos que transmitem intenções e posições sociais. Você continua a se movimentar entre as mesas, observando como até o ato de servir a comida tem ritual. Os pratos devem ser oferecidos de maneira precisa, sempre com a mão direita e com certo grau de reverência, e jamais se deve cruzar os braços ou trocar de lugar sem permissão. Cada gesto parece coreografado, cada movimento pensado para demonstrar respeito e conhecimento da etiqueta. É uma experiência quase hipnótica, que mistura fascínio e leve exasperação. À medida que a refeição avança, você percebe que até as interações mais banais, pegar um pedaço de pão, tomar um gole de vinho ou conversar sobre banalidades, carregam significados ocultos e expectativas sociais. A etiqueta é tão onipresente que se torna quase um segundo idioma, compreendido apenas por aqueles que passaram anos aprendendo suas regras complexas, e muitas vezes, arbitrárias. Uma risada silenciosa surge em sua mente ao imaginar alguém tentando ensinar isso em um jantar moderno. Seria como ensinar alguém a dançar em um palco invisível onde cada passo tem consequências sociais imediatas. No final, você entende que mesmo as áreas aparentemente mais simples da corte, uma sala de jantar menor, onde não estão os nobres de maior poder, são microcosmos de regras absurdas, códigos invisíveis e rituais que reforçam status, lealdade e controle social. Cada gesto, cada olhar e cada posição na mesa são cuidadosamente calculados, criando um ambiente que parece um teatro constante, onde a sobrevivência social exige atenção constante, habilidade de interpretação e um toque de humor para não enlouquecer. Ao sair da ala dos banquetes menores, você se vê conduzido por corredores silenciosos e amplos que levam à ala dos salões de audiência. Aqui, a complexidade das regras se intensifica ainda mais. Cada movimento, cada gesto e cada palavra são monitorados pelos oficiais da corte, e mesmo o mais leve descuido pode ser interpretado como insolência ou falta de educação. Você sente como se estivesse caminhando sobre um campo minado social, onde cada passo precisa ser calculado com cuidado, e qualquer falha pode ter repercussões visíveis e constrangedoras. Você observa os salões enormes, com tapeçarias que narram batalhas lendárias, heróis ancestrais e eventos da corte. A luz que entra pelas janelas altas ilumina os detalhes das pinturas e dos adornos, mas também cria sombras que fazem o ambiente parecer ainda mais majestoso e intimidante. Você sente que, de alguma forma, está sendo avaliado a cada instante, mesmo sem falar uma única palavra. Enquanto caminha, percebe que existem regras específicas para o modo de cumprimentar o monarca ou os conselheiros mais importantes. Não basta apenas uma inclinação de cabeça. A profundidade do gesto, a duração do olhar e até a posição das mãos são criteriosamente observadas. Para você, a sensação é de um constante jogo de espionagem social, onde cada ação carrega uma mensagem invisível. O cheiro de madeira polida, cera e pergaminhos antigos mistura-se ao aroma dos incensos queimados nas cerimônias, criando uma atmosfera quase hipnótica. Você nota cortesãos que se movem com precisão mecânica, como se cada passo tivesse sido ensaiado por anos. Uma piada surge em sua mente. Se eu tentasse seguir essas regras hoje, provavelmente tropeçaria antes de dizer bom dia. Essa mistura de fascínio e leve desespero faz você perceber a complexidade absurda da vida na corte, onde até a rotina mais simples é um ato de diplomacia constante. Observando os detalhes, você percebe que os salões não servem apenas para cerimônias e audiências. Cada elemento, desde as cortinas pesadas, cadeiras ornamentadas, até o posicionamento das tochas, contribui para reforçar a hierarquia e o poder. Você sente que, sem perceber, já começou a internalizar essas regras silenciosas, absorvendo o comportamento da corte como um observador atento. Enquanto caminha entre os oficiais e cortesãos, você percebe que a etiqueta é quase ritualística. A maneira de se aproximar do rei, a postura ao ouvir ordens e até a forma de se retirar de uma sala são códigos socialmente rígidos, aprendidos desde a infância ou impostos pelo treinamento na corte.
Cada gesto é uma dança cuidadosamente coreografada, onde a liberdade individual parece inexistente diante das expectativas da hierarquia. Ao chegar ao final do corredor, você percebe que a pressão não vem apenas do monarca, mas de toda a estrutura social ao seu redor. Cada pessoa observa e é observada, criando uma tensão constante que transforma simples interações em exercícios de atenção e diplomacia. A complexidade dessas normas é tão intensa que você entende porque a vida na corte medieval era frequentemente descrita como extenuante, absurda e, ao mesmo tempo, fascinante. Uma última risada silenciosa surge ao imaginar o que aconteceria se alguém tentasse introduzir essa etiqueta em um jantar moderno. Seria praticamente impossível sobreviver sem cometer dezenas de deslizes. Mesmo ao se afastar do salão de audiência, você sente que cada corredor, cada sala e cada interação na corte carrega esse peso invisível, essa rede de regras absurdas que, embora pareçam arbitrárias, moldam a sobrevivência e a ascensão social de todos que ali vivem. Você percebe que entender essas normas é mais do que questão de etiqueta, é uma questão de sobrevivência, adaptabilidade e paciência. Você se vê agora na ala dos aposentos privados, um espaço onde as regras da corte se tornam ainda mais sutis, e ao mesmo tempo, mais opressivas. Cada sala tem um propósito específico, desde reuniões secretas com conselheiros até encontros privados do monarca com figuras importantes. Ao atravessar o corredor, percebe que o silêncio é tão pesado quanto os tapetes e cortinas que amortecem os passos, e qualquer ruído inesperado parece ecoar por toda a ala, denunciando sua presença. Você entra em um pequeno salão onde apenas alguns cortesãos se reúnem. A etiqueta aqui é ainda mais complexa, pois envolve não apenas o comportamento físico, mas também o tom de voz, as pausas e até o olhar direcionado. Você percebe que até um sorriso inadequado poderia ser interpretado de maneiras perigosas. Enquanto caminha entre estantes de livros, tapeçarias discretas e móveis cuidadosamente posicionados, você nota atenção aos detalhes. Cada cadeira tem uma altura específica para indicar status, cada almofada de seda sinaliza proximidade com o rei, e até a posição das janelas influencia quem pode ser visto e por quem. É uma dança silenciosa de poder e percepção, onde pequenos gestos se tornam sinais cruciais de lealdade ou desobediência. Você percebe que essas regras absurdas não são apenas sociais, mas estratégicas, uma maneira de manter todos sob constante observação e controle. A luz suave das velas revela pinturas minuciosas de ancestrais, heróis da corte e até mapas de territórios conquistados. Um simples olhar distraído poderia fazer você perder significados importantes ou, pior, cometer um erro diplomático involuntário. Você sente como se cada passo, cada gesto, estivesse sendo registrado por olhos invisíveis, e a tensão psicológica se torna quase física. Você tenta relaxar, mas a consciência de estar constantemente avaliado cria uma sensação de alerta contínuo. Até mesmo o ato de sentar-se requer preparação. Você alinha sua postura, posiciona as mãos corretamente sobre o colo e mantém o olhar firme, mas não agressivo, um equilíbrio quase impossível de dominar à primeira tentativa. É fascinante e exaustivo, como se você estivesse constantemente em um teste sem fim. Uma piada surge em sua mente. Se eu tivesse nascido aqui, teria pedido aposentadoria mental aos 15 anos. A cada porta que atravessa, você nota mais nuances dessas normas. Alguns corredores são reservados para encontros confidenciais, onde apenas palavras sussurradas são permitidas, e o menor erro poderia ser ouvido e interpretado de forma equivocada. Outros espaços servem para encontros formais, com protocolos específicos que ditam quem fala primeiro, como se senta e por quanto tempo pode manter contato visual. Você percebe que a vida na corte é um teatro constante, e que a liberdade individual é sacrificada em nome da hierarquia e do protocolo. Enquanto caminha, você observa que a opulência dos móveis, cortinas e objetos de decoração não serve apenas para ostentar riqueza. Cada item carrega significado, e a falta de conhecimento sobre esses códigos poderia levar a erros embaraçosos. Você sente que cada detalhe, por mais minúsculo que pareça, possui um peso que influencia sua sobrevivência social e reputação. O corredor termina em um pequeno pátio interno, iluminado por luz natural filtrada através de uma pérgola ornamentada. O contraste entre a luz e a sombra oferece um breve alívio, mas você percebe que até aqui, mesmo o espaço aberto tem suas regras invisíveis. Onde caminhar, onde olhar e com quem interagir são decisões estratégicas. Alguns pátios eram projetados com padrões específicos de ladrilhos que indicavam as rotas corretas a serem seguidas, quase como mapas secretos para evitar insultos involuntários ao monarca ou à corte.
Ao passar pelo pátio, você sente que compreende, ao menos parcialmente, o peso de viver em um ambiente onde a etiqueta não é apenas tradição, mas uma questão de sobrevivência psicológica e social. Cada gesto, cada pausa e cada olhar carregam significado, e a complexidade dessas normas absurdas cria uma tensão quase constante que transforma a rotina diária em um jogo de estratégia silencioso. Ao deixar o pátio, você é conduzido para a ala dos banquetes, um espaço onde a etiqueta se transforma em um espetáculo de regras quase impossíveis de memorizar. Cada convidado possui um lugar específico, determinado não apenas pelo título, mas pelo grau exato de proximidade com o monarca. Você percebe que sentar-se na cadeira errada poderia ser interpretado como um desafio à autoridade, enquanto um movimento de mão impróprio pode sinalizar desrespeito ou falta de educação. Em alguns reinos, certos pratos eram servidos apenas para aqueles considerados dignos de confiança, e o simples ato de recusar a comida poderia resultar em escândalo ou suspeita de traição. Enquanto você atravessa a sala, observa o ambiente ricamente decorado com tapeçarias que contam histórias de vitórias militares, casamentos reais e alianças diplomáticas. O cheiro da comida recém-preparada mistura-se à fragrância de velas e incensos, criando uma atmosfera quase hipnótica. Os servos movimentam-se silenciosamente entre as mesas, atentos a qualquer sinal de desconforto ou desrespeito, ajustando talheres, limpando migalhas e garantindo que os convidados sigam os rituais corretos. É impressionante notar como uma tarefa aparentemente simples, como servir vinho, torna-se uma coreografia precisa, onde até o menor erro poderia gerar repercussões sociais significativas. Você se sente como um aprendiz em um teatro invisível, observando e tentando internalizar cada movimento e gesto. Enquanto se senta à mesa, percebe que a conversa é regulada por regras rigorosas, o momento de falar, a altura do tom de voz, e até o conteúdo aceitável são rigidamente controlados. Uma piada ou comentário impróprio, mesmo involuntário, poderia transformar uma noite festiva em um incidente diplomático. Você se lembra de uma curiosidade marginal. Alguns cortesãos treinavam durante anos para desenvolver a memória e a rapidez de raciocínio necessárias para participar dessas interações sem cometer deslizes. O monarca entra na sala, acompanhado por uma comitiva de conselheiros e guardas, e o ambiente muda instantaneamente. O silêncio se torna mais pesado, e cada gesto seu é observado com atenção. A etiqueta exige que você espere o sinal do rei antes de iniciar qualquer ação, seja levantar o copo, fazer um brinde ou até mesmo sorrir. Você sente a tensão física que acompanha a obrigação de obedecer a regras invisíveis, e a sensação de vulnerabilidade aumenta à medida que percebe que o erro mais trivial pode ser notado e interpretado de maneira desfavorável. Entre as cadeiras, você nota pequenos símbolos gravados nos encostos, indicando hierarquia, alianças políticas e privilégios secretos. Algumas dessas inscrições eram codificadas de maneira que apenas os iniciados podiam compreender, como uma linguagem secreta da corte que reforçava o controle sobre os convidados. Cada detalhe parece projetado para manter todos os presentes conscientes de seu lugar e de sua importância relativa. Enquanto os pratos são servidos, você observa os gestos rituais dos servos e nobres, como seguram os talheres, o ângulo correto para comer certos alimentos e até a maneira de beber o vinho. É um balé silencioso, onde a precisão determina aceitação ou censura social. Historiadores ainda debatem se essa obsessão por detalhes minuciosos era uma forma de manter o poder centralizado ou apenas uma expressão exagerada da cultura do protocolo medieval. A cada brinde e discurso, você sente que o tempo se estende e contrai de forma imprevisível. As conversas, embora ricas em história e diplomacia, carregam uma tensão que quase parece física, como se a sala fosse um organismo vivo, reagindo aos movimentos e decisões de cada indivíduo. Você percebe que a etiqueta não é apenas absurda por si só, mas extraordinariamente complexa, transformando até o momento mais simples em um teste contínuo de inteligência social e autocontrole. Enquanto a refeição se aproxima do fim, você se dá conta de que, mesmo entre comidas e risos aparentes, cada ação é monitorada, cada gesto interpretado e cada olhar avaliado. A sensação de vigilância constante transforma a experiência em algo quase ritualístico, onde sobreviver socialmente exige atenção, paciência e, acima de tudo, compreensão profunda de regras que parecem absurdas para qualquer observador moderno. Depois do banquete, você é conduzido à ala dos corredores secretos, uma rede intrincada de passagens que ligam diferentes salas da corte sem que os visitantes comuns percebam. Enquanto caminha, sente a textura fria das paredes de pedra e o eco de seus passos reverberando em espaços que parecem infinitos.
Em alguns castelos, esses corredores eram usados para espiões e mensageiros se moverem sem serem vistos, permitindo que rumores e ordens secretas circulassem silenciosamente entre nobres e conselheiros. O verdadeiro propósito dessas passagens era estratégico e parte delas foi projetada apenas para impressionar e intimidar os visitantes. O ar é pesado, carregado de cheiro de vela apagada e madeira antiga, e você nota que cada curva e porta escondem detalhes simbólicos. Algumas portas possuem entalhes minúsculos que indicam a quem pertencem os cômodos ou se guardam segredos importantes. Cada passo exige atenção, pois tropeçar ou tocar na parede de forma errada poderia ser interpretado como descuido ou falta de etiqueta, e você sente o peso psicológico dessas regras invisíveis pairando sobre você. Enquanto caminha, encontra pequenas câmaras laterais, algumas contendo obras de arte, mapas antigos ou objetos de valor que só poderiam ser apreciados por aqueles com acesso privilegiado. Alguns desses artefatos eram enfeitados com pequenas inscrições que revelavam a lealdade ou status do proprietário, funcionando quase como cartões de visita secretos da corte. Você sente uma estranha mistura de admiração e tensão ao perceber que cada objeto carrega história, poder e perigo em proporções quase iguais. Em um corredor, você percebe que o espaço parece mudar ligeiramente à medida que avança, como se a arquitetura estivesse viva, desafiando sua percepção. A sensação de confusão aumenta quando portas idênticas surgem repetidamente, criando um labirinto que exige memória, observação e raciocínio rápido. Ainda discutem se essa complexidade arquitetônica tinha propósito prático ou se era uma expressão da necessidade da corte de controlar e confundir visitantes e membros menos influentes. Você encontra figuras silenciosas, cortesãos que parecem conhecer cada dobra do corredor, movendo-se com uma familiaridade impressionante. Cada gesto é estudado, calculado, como se participassem de uma coreografia invisível. Curiosidade: alguns cortesãos eram treinados desde a infância para navegar por esses corredores sem erro, e sua habilidade era vista como prova de lealdade e inteligência. Você sente a pressão silenciosa de aprender rapidamente ou arriscar-se a ser notado por falha. O corredor leva você a uma pequena sala iluminada por uma única janela estreita. A luz que entra revela tapeçarias desbotadas e móveis antigos, criando uma atmosfera quase onírica. Você percebe que, apesar da solidão aparente, o lugar transmite vigilância e história, lembrando de que a corte não é apenas um espaço físico, mas um organismo social complexo, onde regras e símbolos governam cada interação. Enquanto explora, encontra inscrições nas paredes que detalham regras antigas, comportamentos esperados e histórias de traições famosas. A sensação de que a corte observa você mesmo quando sozinho é esmagadora. Em algumas cortes, essas inscrições eram deliberadamente enigmáticas, forçando o leitor a decifrar mensagens ocultas e mostrando a inteligência e astúcia necessárias para sobreviver no ambiente. Em um ponto, um corredor leva a um pequeno saguão com espelhos estrategicamente posicionados. Você nota que seu reflexo parece multiplicar-se, criando uma sensação de vigilância constante e reforçando a ideia de que cada movimento é avaliado. À medida que continua explorando, você sente que o tempo se distorce. Minutos parecem horas e o silêncio é intercalado por passos distantes e sussurros que podem ou não ser reais. A experiência transforma-se em um teste psicológico, onde atenção, memória e compreensão das regras são tão vitais quanto a coragem. No final do corredor, você se dá conta de que esses caminhos secretos não apenas conectam espaços, mas conectam histórias, poder e vigilância de forma invisível, lembrando que a vida na corte medieval era uma dança constante entre obrigação, perigo e habilidade social. A cada passo, você entende que a sobrevivência ali exige inteligência, observação e, acima de tudo, respeito pelas regras, por mais absurdas que pareçam. Você segue adiante, agora entrando na ala dos jardins internos, espaços que, à primeira vista, parecem tranquilos, mas que escondem códigos de comportamento quase tão complexos quanto os corredores da corte. Cada planta, estátua e fonte possui um significado simbólico, refletindo status, alianças e até advertências veladas. Curiosidade excêntrica: em algumas cortes, as flores eram escolhidas de acordo com o dia da semana e a posição do sol, como se a natureza obedecesse às regras humanas e à etiqueta rigorosa da nobreza. Ainda se discutem se essas combinações botânicas realmente influenciavam decisões políticas ou se serviam apenas como demonstração de conhecimento e refinamento. Enquanto você caminha por caminhos estreitos de pedra, sente o contraste entre a leveza do ar perfumado e a tensão subjacente de que cada movimento está sendo observado. Os jardineiros, silenciosos, parecem mais do que meros cuidadores.
São parte de um sistema que mantém ordem e estética, e, ao mesmo tempo, espionam discretamente os visitantes da corte. Você percebe que mesmo aqui, o silêncio e a beleza não são apenas decoração, mas uma extensão das regras absurdas que governam a vida no palácio. Você encontra bancos dispostos estrategicamente, quase como se incentivassem conversas furtivas entre nobres. A posição e a orientação de cada assento parecem deliberadas, e você nota que algumas estátuas de pedra com olhos cuidadosamente esculpidos parecem seguir cada passo seu, criando a sensação de vigilância constante. Alguns historiadores sugerem que escultores medievais inseriam mensagens secretas ou críticas sutis à corte dentro de ornamentos e padrões de estátuas, como uma forma de comunicação silenciosa que apenas os mais perceptivos poderiam compreender. Enquanto continua, percebe caminhos que se cruzam e se repetem, quase como um labirinto natural. Cada curva oferece novas perspectivas, mas também exige atenção para não quebrar regras invisíveis, como aproximar-se demais de uma flor rara ou tocar acidentalmente uma fonte sagrada. A tensão psicológica aumenta, e você sente o peso do conhecimento de que pequenos deslizes podem ser interpretados de maneiras inesperadas. Você observa uma pequena fonte no centro do jardim, cujas águas refletem o sol filtrando-se pelas árvores altas. A água é cristalina, mas estranhamente silenciosa, quase como se absorvesse o som em torno de você. Em algumas cortes, fontes eram projetadas para produzir sons específicos quando tocadas de forma correta, criando melodias ocultas que apenas os iniciados poderiam perceber. Essa atenção minuciosa aos detalhes reforça a sensação de que nada ali é deixado ao acaso. À medida que caminha, sente o cheiro de ervas medicinais, que podem ser usadas tanto para tratamentos quanto para feitiços discretos ou advertências simbólicas. Você nota que cada aroma, cor e textura parece fazer parte de um código silencioso que deve ser decifrado para não cometer um erro social grave. Em um canto isolado, você encontra um pequeno portão que leva a um espaço reservado, aparentemente privado. A curiosidade lhe provoca uma mistura de desejo e apreensão, pois adentrar sem permissão seria considerado transgressão grave. Alguns desses espaços secretos eram decorados com animais empalhados ou símbolos místicos para impressionar e intimidar visitantes não autorizados, reforçando o poder e a autoridade da corte. Enquanto o sol começa a baixar, as sombras alongam-se e os caminhos do jardim parecem mudar sutilmente, tornando difícil recordar a rota correta de volta. Você percebe que a própria luz do dia está sendo usada como ferramenta de controle, criando confusão e impondo respeito silencioso. A percepção do tempo e do espaço se torna fluida, lembrando que, na corte, a experiência estética não é apenas prazerosa, mas também instrutiva e muitas vezes punitiva. Ao final do passeio, você sente que cada passo pelo jardim não foi apenas um passeio, mas uma lição sobre hierarquia, observação e disciplina social. A beleza e o silêncio, combinados com os detalhes cuidadosamente planejados, transformam o simples ato de caminhar em uma forma de educação sutil, onde regras absurdas se manifestam de maneira quase poética, mas constantemente lembrando que a corte vigia, julga e ensina a cada instante. Você se aproxima da ala de cerimônias, um espaço vasto e impressionante, onde cada tapeçaria, candelabro e assento parece gritar por atenção. Aqui, as regras absurdas da corte tornam-se mais explícitas. A maneira como você entra, se curva, mantém os braços ou mesmo posiciona os pés pode ser interpretada como deferência ou insolência. Em alguns reinos medievais, até o ângulo do olhar durante uma curvatura era rigidamente definido, como se a própria geometria da submissão pudesse ser medida. Enquanto você avança, percebe que cada banco é numerado e destinado a uma categoria específica de nobreza. Sentar no lugar errado poderia ser considerado uma afronta grave, capaz de desencadear uma cascata de observações críticas ou boatos. Você sente uma tensão invisível, uma consciência constante de que seus movimentos estão sendo avaliados por olhares atentos e não apenas por figuras presentes, mas por códigos e protocolos que transcendem o tempo. O teto é adornado com pinturas que narram conquistas militares, histórias de deuses e ancestrais, e símbolos de lealdade. A sensação é de ser cercado por séculos de tradição, onde cada gesto é interpretado dentro de um contexto histórico específico. Algumas dessas obras continham pequenas figuras escondidas, como gárgulas ou animais irreverentes, adicionadas pelos artistas para brincar com a rigidez da corte. Você observa o piso, formado por mosaicos detalhados, que indicam onde cada nobre deve permanecer durante cerimônias específicas. Cada cor, cada padrão, possui significado: vermelho para guerreiros, azul para conselheiros, verde para visitantes de alto escalão.
Caminhar fora da linha correta seria um erro social, um ato quase herético no contexto da etiqueta. A percepção do espaço aqui é tão controlada que até o ritmo de seus passos precisa seguir uma cadência quase coreografada. À medida que a cerimônia se inicia, músicos escondidos em galerias superiores tocam instrumentos cuidadosamente selecionados para harmonizar com o ambiente, mas também para indicar mudanças sutis de status e atenção. Alguns instrumentos possuíam cordas ou tubos escondidos que, se tocados incorretamente, podiam alterar toda a ordem da performance e sinalizar desobediência ou erro. Você sente o peso da tradição pairando sobre cada gesto. Mesmo um sorriso inadvertido pode ser interpretado de múltiplas formas: interesse, ironia ou falta de respeito. Não se sabe se a complexidade extrema dessas regras tinha realmente efeito disciplinar ou se servia para entreter a elite enquanto consolidava hierarquias invisíveis. Em uma ala lateral, percebe pequenos corredores que levam a salas menores, reservadas para encontros privados e negociações. Cada porta tem um guardião silencioso, e sua presença alerta os transeuntes de que há regras especiais ali. Um passo em falso poderia significar anos de fofocas ou a perda de prestígio. Em algumas cortes, portas eram projetadas para ranger de formas específicas, indicando não apenas entrada, mas também a posição hierárquica de quem adentrava, como um sistema de comunicação silencioso e rigoroso. À medida que a cerimônia avança, você percebe que até os gestos mais sutis, inclinar a cabeça, cruzar as mãos ou tocar objetos, são avaliados. A coreografia social é intrincada, e a sensação de que cada ação é observada constantemente cria uma pressão quase física. Você começa a compreender que, na corte, a linha entre comportamento adequado e absurdo é tênue, e que as regras existem não apenas para controlar, mas para demonstrar poder, inteligência e percepção de cada participante. No final da ala, ao observar os nobres se movimentando com precisão quase mecânica, sente uma mistura de admiração e leve cansaço. A etiqueta não é apenas uma formalidade, é um ritual contínuo que molda comportamento, reforça hierarquias e, ao mesmo tempo, entretém a elite e ensina lições silenciosas sobre submissão, observação e estratégia social. Você sai da ala de cerimônias com a consciência de que cada gesto cotidiano no palácio, por mais trivial que pareça, é carregado de significado, reforçando a ideia de que as regras absurdas não são meras formalidades, mas instrumentos de poder que transformam a vida diária em uma coreografia minuciosa de observação e interpretação. Você entra na ala de banquetes, um salão majestoso que mais parece um teatro de etiqueta do que um espaço para comer. A mesa central é imensa, adornada com pratos de prata polida, taças de cristal e velas que projetam sombras dançantes nas paredes cobertas de tapeçarias. Cada assento tem uma função clara. Aqui, cada gesto ao segurar talheres, cada movimentação do corpo e até o ritmo com que mastiga é observado e interpretado. Em algumas cortes medievais, a posição de uma mão ao beber podia sinalizar lealdade ou subversão, como se existisse uma linguagem secreta feita de movimentos minúsculos. Enquanto você avança pelo salão, percebe que até a ordem dos alimentos tem significado. Os pratos não são apenas servidos por gosto ou disponibilidade. Carne vermelha indica status militar, peixe representa diplomacia, legumes sugerem humildade. Os pesquisadores discutem se tais códigos culinários realmente influenciavam decisões políticas ou se eram apenas parte do teatro social da corte. Cada mordida e cada gole se tornam um teste silencioso de atenção, paciência e compreensão das normas não escritas que governam o comportamento dos presentes. Você se senta, tentando equilibrar a naturalidade com a percepção de que está sendo avaliado. Alguns nobres medievais tinham servos especializados apenas para ajustar discretamente a postura dos convidados ou alertá-los sobre comportamentos inadequados. O ambiente cria uma sensação quase claustrofóbica de vigilância constante, e você se pergunta se algum gesto inconsciente poderá custar seu prestígio ou até sua posição futura. O teto do salão é adornado com pinturas que ilustram banquetes históricos, vitórias militares e cenas mitológicas, cada detalhe reforçando a importância de observar e imitar comportamentos ideais. Você nota pequenas figuras escondidas nos detalhes, músicos, animais fantásticos e servos discretos, adicionadas pelos artistas como uma espécie de humor sutil, talvez para lembrar aos observadores que, mesmo em um ambiente de regras absurdas, a humanidade e a ironia não estavam totalmente ausentes. Enquanto os músicos tocam instrumentos escondidos em galerias superiores, você percebe que a melodia muda conforme os nobres se movimentam e interagem, como se a música fosse parte da coreografia social, indicando mudanças de atenção ou de hierarquia.
Em algumas cortes, músicos tinham ordens explícitas de tocar mais alto ou mais baixo dependendo da posição de certos nobres, reforçando regras sociais de forma quase subliminar. A cada prato servido, você sente a complexidade do protocolo, como segurar o pão, quando beber vinho e até como usar guardanapos corretamente. Cada ação, mesmo a mais simples, é um reflexo das normas que governam a corte. Em uma ala lateral, você nota pequenos corredores que levam a cozinhas e despensas, onde servos trabalham silenciosamente para garantir que nada fuja da coreografia social. As cozinhas medievais tinham sinais secretos que indicavam o estado de um convidado, se estava satisfeito, irritado ou distraído, permitindo ajustes discretos durante o banquete. À medida que a refeição continua, você sente uma mistura de fascínio e tensão. Cada movimento, cada gesto, cada escolha de alimento carrega significado, reforçando a ideia de que, na corte medieval, até um simples jantar era uma lição de poder, etiqueta e observação minuciosa. A absurda complexidade das regras transforma o banquete em um exercício de disciplina, paciência e percepção, onde até o menor deslize pode alterar a narrativa social de toda a mesa. Quando o banquete chega ao fim, você percebe que, embora o espaço seja grandioso e luxuoso, ele é também uma armadilha de protocolos e sutilezas que testam constantemente seu autocontrole e habilidade de interpretar sinais sociais. Você se levanta, consciente de que essas regras aparentemente absurdas moldam não apenas a aparência de elegância, mas também a dinâmica invisível de poder e respeito que mantém a corte funcionando. Você agora caminha pelo corredor da justiça, um espaço reservado onde os senhores e juízes da corte aplicam punições e resolvem disputas. O ambiente é pesado, silencioso, e cada passo ecoa, lembrando você de que tudo é observado. Em algumas cortes medievais, a altura do assento de um juiz indicava o nível de autoridade, e a inclinação da cabeça ao ouvir um réu podia alterar o veredicto de forma simbólica, quase teatral. Enquanto caminha, percebe que até as normas de conduta ao se apresentar diante da justiça são rígidas. Não basta apenas falar a verdade ou apresentar provas, a forma como você se curva, gesticula e articula palavras faz parte da sentença. O nível extremo de etiqueta judicial servia para realmente medir caráter para reforçar hierarquias e poder simbólico. Você observa um pequeno tribunal onde disputas sobre terras e títulos estão sendo resolvidas. Cada palavra, cada olhar, cada silêncio é carregado de significado. Os nobres contratavam escribas especializados apenas para registrar detalhes sutis das interações, garantindo que futuras disputas pudessem ser analisadas com precisão quase científica. A sensação de tensão é palpável, como se o ar estivesse comprimido com expectativa e medo. Nos corredores adjacentes, você nota símbolos gravados nas paredes, padrões de ouro e pigmentos vívidos que lembram uma linguagem codificada de justiça e tradição. Esses sinais não são meramente decorativos, indicam precedentes históricos, punições passadas e até advertências sutis para os visitantes. Cada detalhe reforça a ideia de que nada ali é deixado ao acaso, até a menor ação ou deslize pode ter consequências inesperadas. Enquanto passa por uma sala lateral, testemunha uma cerimônia curiosa, um jovem nobre sendo instruído sobre regras de etiqueta e conduta em julgamentos, aprendendo a importância de manter a postura correta, gestos precisos e uma expressão facial adequada. Existiam manuais de comportamento detalhados que ensinavam desde a forma correta de cumprimentar até a maneira exata de ouvir um juiz sem demonstrar desdém. Você sente que cada corredor, cada sala e cada gesto é parte de um teatro elaborado de poder e controle social. As regras absurdas, vistas de fora como exageros ou futilidades, são na verdade instrumentos de manutenção da ordem, capazes de moldar comportamento, reforçar lealdades e punir transgressões sem necessidade de força física direta. À medida que avança, percebe uma sala de punição simbólica, um espaço onde gestos e atitudes erradas são punidos de forma ritualizada, muitas vezes sem contato físico. Um gesto impróprio ao se apresentar ao juiz, uma palavra mal escolhida ou uma expressão facial considerada insolente pode resultar em advertência formal, reprimenda pública ou perda de prestígio. Será que tais práticas visavam realmente corrigir comportamento ou apenas entreter a elite, transformando o erro em espetáculo social? Você observa os assistentes que acompanham cada julgamento, anotando detalhes, ajustando a posição de testemunhas e mantendo o protocolo impecável. Em algumas cortes, servos eram treinados para identificar sinais mínimos de nervosismo, suor ou tremores, interpretando cada gesto como um indicativo de honestidade ou culpa. A cada passo,
Você sente o peso da tradição e o absurdo das regras se combinarem para criar um ambiente quase teatral, onde tudo é calculado, observado e interpretado. A corte, em sua grandiosidade, não é apenas um lugar de poder, mas também um espaço de controle simbólico, onde cada ação e cada silêncio são significativos. Quando finalmente você sai do corredor da justiça, percebe que a experiência deixou uma impressão duradoura. Na corte medieval, a linha entre etiqueta, poder e absurdo é tênue, e compreender essas regras é tanto uma necessidade quanto um teste de paciência e inteligência social. Cada gesto cotidiano, cada ação aparentemente trivial, carregava peso político e social, transformando a vida na corte em um delicado equilíbrio entre observação, submissão e performance. Você chega finalmente ao grande salão, onde a corte se reúne em ocasiões especiais para celebrações, julgamentos solenes e apresentações cerimoniais. O espaço é monumental, com tapeçarias bordadas, brasões coloridos e lustres dourados que refletem a luz de velas tremeluzentes. O som de passos ecoa levemente, e você sente o peso histórico e social de cada pedra, cada arco, cada coluna. Algumas cortes medievais treinavam pássaros para pousar apenas em locais específicos durante cerimônias, reforçando a teatralidade e impondo respeito aos presentes. Enquanto você caminha, percebe que cada lugar tem seu propósito exato. As cadeiras são organizadas segundo a hierarquia, os mais poderosos próximos do trono, os convidados de menor importância nas extremidades. Até mesmo a direção em que você se curva ao entrar no salão segue normas rigorosas, pois uma inclinação incorreta poderia ser interpretada como desrespeito. Se perguntam se a precisão dessas regras era realmente para manter ordem ou simplesmente para criar um espetáculo que impressionasse e intimidasse. O salão está silencioso, exceto pelo sussurro das velas e pelo farfalhar das tapeçarias. Você percebe detalhes que passam despercebidos à primeira vista. Pequenas inscrições nas paredes indicam datas de eventos memoráveis, enquanto pinturas discretas representam cenas de julgamentos passados e atos de bravura da nobreza. Cada elemento, por menor que pareça, contribui para a sensação de que você está pisando em território sagrado, onde etiqueta e tradição são mais importantes que a própria razão. Você observa a mesa do trono, ricamente decorada, com ornamentos de ouro, prata e pedras preciosas. Em algumas cortes, os reis tinham cadeiras ajustáveis secretamente, permitindo que mudassem sua altura de forma sutil para demonstrar autoridade ou favorecer determinados nobres visualmente durante audiências. Cada gesto, cada olhar, cada movimento calculado tinha impacto social, e você sente a tensão invisível que paira sobre todos os presentes. Enquanto explora, nota a presença de músicos discretos, prontos para iniciar melodias ao menor sinal. Certas cortes medievais exigiam que os músicos dominassem códigos de sinais visuais que permitiam alterar o tom da música conforme a reação do público, mantendo sempre a atmosfera controlada e hierarquicamente adequada. A música, embora aparentemente agradável, era mais uma extensão do protocolo e controle social do que simples entretenimento. Você sente uma mistura de fascínio e desconforto. A grandiosidade do espaço e a precisão do protocolo criam um ambiente de beleza quase hipnótica, mas também de estranha opressão. Cada detalhe é planejado para lembrar os presentes de seu lugar na hierarquia, da importância das regras e do poder concentrado em poucos indivíduos. Não é apenas um salão, é um teatro de controle social, poder simbólico e performance ritualística. Ao se aproximar do trono, percebe pequenos gestos que ninguém ousaria questionar, inclinações imperceptíveis de cabeça, ajuste de vestimentas, acenos discretos, tudo cuidadosamente medido para não quebrar o protocolo. Cada movimento errado poderia gerar desagrado do monarca, repreensão pública ou humilhação silenciosa, reforçando que viver na corte era aprender a equilibrar comportamento, etiqueta e percepção. Você observa as interações entre os nobres, conversas cheias de indiretas, gestos quase codificados, olhares que carregam mensagens veladas. Certos nobres mantinham livros secretos com sinais e códigos que ensinavam a interpretar expressões faciais e movimentos sutis dos outros membros da corte, transformando o convívio em um jogo de espionagem social constante. Enquanto se retira lentamente do grande salão, sente que compreendeu algo profundo. A vida na corte medieval, com suas regras absurdas, cerimoniais e rigorosas, era uma dança de poder, respeito e performance. Cada gesto, cada palavra, cada inclinação carregava significado. A experiência deixa você com uma sensação de admiração misturada com alívio por não precisar viver sob tais regras todos os dias. Agora, respire fundo e permita que a imagem da corte desapareça suavemente,
substituída por uma sensação de tranquilidade. Imagine-se sentado à sombra de uma árvore, sentindo o vento leve acariciar seu rosto enquanto observa folhas dançarem lentamente no ar. Cada detalhe da vida da corte medieval começa a se distanciar, tornando-se apenas uma lembrança distante, quase como uma história contada por alguém ao lado de uma lareira. O ritmo do seu corpo desacelera, cada batida do coração se alinha à calma do ambiente ao redor. Lembre-se de que você está seguro, protegido e confortável, e que as regras absurdas que pareciam esmagadoras na narrativa agora se dissolvem em curiosidades históricas que você aprecia sem preocupação. Pensamentos sobre roupas, gestos e tradições se tornam pequenas imagens fascinantes em sua mente, como ilustrações de um livro antigo que você folheia sem pressa. Sinta a suavidade do solo, o cheiro fresco da natureza e o som distante de pássaros cantando, enquanto permite que qualquer tensão residual se dissolva. A mente relaxa, consciente de que todo o poder e formalidade da corte agora existem apenas como conhecimento e entretenimento, não como obrigação. A curiosidade e a diversão substituem a pressão e a ansiedade. Deixe que cada inspiração e expiração seja lenta e profunda, espalhando uma sensação de paz por todo o corpo. Lembre-se de que você pode carregar consigo o fascínio da história sem ser afetado por ela, apenas como aprendizado e entretenimento. Permita que a mente viaje para lugares tranquilos, suaves, onde cada detalhe é acolhedor e reconfortante. Agora, com os olhos fechados, imagine-se relaxando completamente, envolto em segurança e conforto. Deixe a história da corte se transformar em lembrança distante e encantadora, enquanto você se entrega ao descanso. Boa noite e bons sonhos.